8. H. A realização. HUD. Vivência. As causas são reveladas pelos feitos, e estes são proporcionais às causas. As causas são reveladas pelos feitos, e estes são proporcionais às causas. O Verbo divino, a palavra única, o tetragrama, foi afirmado pela criação quaternária. A fecundidade humana prova a fecundidade divina. O iod do nome divino é a virilidade eterna do primeiro princípio. O homem compreendeu que foi feito à imagem de Deus, ampliando até o infinito a ideia de que tinha formado de si mesmo. Compreendendo Deus como homem infinito, o homem se diz a si mesmo: eu sou Deus finito. A magia difere do misticismo por não julgar a priori, mas somente depois de ter estabelecido, a posteriori, a própria base de seus juízos, ou seja, depois de ter compreendido a causa pelos efeitos e descoberto o segredo dos efeitos desconhecidos na própria energia da causa por meio da lei universal da analogia. Assim, nas ciências ocultas, tudo é real e as teorias só são estabelecidas sobre as bases da experiência. São essas as realidades que constituem as proporções do ideal e o mago não admite como certo no domínio das ideias, senão o que está demonstrado mediante a realização da palavra. Em outros termos, o que é verdadeiro na causa se realiza no efeito. O que não se realiza como causa não pode nunca chegar à categoria de efeito. A realização da palavra é o verbo propriamente dito. Um pensamento se realiza ao se converter em palavra. Esta se realiza pelos signos, sons e pelas figuras dos signos. Esse é o primeiro grau da realização. Depois se imprime uma luz astral por meio dos signos da escritura ou da palavra. Influencia outros espíritos ao se refletir neles. Refrata-se através do diáfano de outros homens e adquire formas e proporções novas, traduzindo-se posteriormente em atos que podem modificar a sociedade e o mundo, que é o último grau da realização. Os homens que nascem em um mundo modificado por uma ideia carregam em si o traço, a impressão dessa ideia, e é assim que o Verbo se faz carne. A marca da desobediência de Adão, conservada na luz astral, só pode ser apagada por meio de outra marca, por outra impressão mais forte, pela obediência ao Salvador, sendo que, assim, podem ser explicados o pecado original e a redenção em um sentido natural e mágico. A luz astral, ou a alma do mundo, era um instrumento do todo-poderoso Adão, convertendo-se, em seguida, no instrumento de seu suplício, depois de ter se corrompido e perturbado pelo pecado, que misturou um reflexo impuro às imagens primitivas que compunham para sua imaginação virgem o livro da ciência universal. A luz astral, figurada nos antigos símbolos pela serpente que morde a própria cauda, representa a um tempo a malícia e a prudência, o tempo e a eternidade, o tentador e o redentor. É que essa luz, sendo o veículo da vida, pode servir de auxiliar tanto ao bem quanto ao mal e, do mesmo modo, pode ser tomada como a forma ígnea de Satã ou o corpo do fogo do Espírito Santo. É a arma do inferno quando o raio de Miguel... É a arma universal da batalha dos anjos e a mesma que alimenta tanto as chamas do inferno quanto os raios de São Miguel. Poderia ser comparada a um cavalo de uma natureza análoga à do camaleão e que reflete sempre a armadura do seu cavaleiro. A luz astral é a realização ou a forma da luz intelectual, tal como esta é a realização ou a forma da luz divina.
Compreender o grande iniciador do cristianismo. Compreendendo o grande iniciador do cristianismo, que a luz astral estava sobrecarregada de reflexos impuros da depravação romana, quis separar seus discípulos da esfera ambiente dos reflexos e chamar toda a sua atenção para a luz interna, para que, por meio de uma fé comum, pudessem comunicar-se mutuamente por meio de novos cordões magnéticos que ele denominou graça, e derrotar, desse modo, as transbordantes correntes do magnetismo universal, a que deu os nomes de Diabo e Satã, a fim de expressar a putrefação. Opor uma corrente a outra corrente é renovar o poder da vida fluídica. Assim, os reveladores nada mais fizeram do que adivinhar pela precisão de seus cálculos a hora propícia para as reações morais. A lei da realização produz o que nós chamamos de respiro magnético, do qual se impregnam os objetos e os lugares e o qual lhes comunica uma influência conforme nossas vontades dominantes, especialmente com aquelas que estão confirmadas e realizadas por atos. Somente o agente universal, ou a luz astral latente, busca sempre o equilíbrio, preenche o vazio e aspira à plenitude, o que torna o vício contagioso, como muitas enfermidades físicas, e serve poderosamente ao proselitismo da virtude. É por isso que a convivência com esses seres que nos são antipáticos torna-se intolerável, e as relíquias, sejam dos santos, sejam dos meliantes, são capazes de provocar efeitos maravilhosos de conversão ou de perversão súbita. Também é por isso que o amor sexual se produz geralmente por meio de um sopro ou um contato, e não somente pelo contato com a própria pessoa, mas também por meio de objetos que ela tenha tocado ou magnetizado sem sabê-lo. A alma aspira e respira, exatamente como o corpo. Aspira o que crê ser conveniente à sua felicidade e respira ideias que resultam das suas sensações íntimas. As almas enfermas têm mau alento e viciam sua atmosfera moral, ou seja, misturam à luz astral, que as penetra, reflexos impuros e nela estabelecem correntes deletérias. Há quem se assombra por ver-se assaltado em sociedades por pensamentos perversos que jamais acreditou serem possíveis, ignorando talvez que são devidos a alguma proximidade mórbida. Esse segredo é da maior importância porque conduz à manifestação das consciências, um dos poderes mais incontestáveis e mais terríveis da magia. O respiro magnético gera ao redor da alma uma radiação da qual é ela o centro, e ela se cerca do reflexo de suas obras, que lhe constroem um céu e um inferno. Tampouco há nisso atos solitários, nem se poderia ver-se nisto atos ocultos. Tudo aquilo que realmente queremos, ou seja, tudo quanto confirmamos por meio de atos, permanece registrado na luz astral, onde se conservam os reflexos desses atos. Esses reflexos influenciam constantemente nossos pensamentos sob mediação do diáfano, e é desse modo que nos transformamos em filhos das nossas próprias obras. A luz astral, convertida em luz humana no momento da concepção, é o primeiro invólucro da alma, e, ao combinar-se com os fluidos mais sutis, forma um corpo etéreo, um corpo astral, de que fala Paracelso, em sua filosofia da intuição. Esse corpo astral, ao desprender-se do resto do ser por ocasião da morte, atrai para si e conserva durante muito tempo, pela simpatia dos homogêneos, os reflexos da vida passada. Se uma vontade poderosamente simpática o atrai em uma corrente particular, manifesta-se naturalmente, porque
Não existe nada mais natural que os prodígios. É desse modo que são produzidas as aparições. Entretanto, logo desenvolveremos esse tema de maneira completa no capítulo especial sobre necromancia. Esse corpo fluídico, submetido como a massa da luz astral a dois movimentos contrários, atrativa à esquerda e repulsiva à direita, ou reciprocamente nos dois sexos, produz em nós conflitos de índoles diferentes, contribuindo para as ansiedades da consciência. Frequentemente se vê influenciado por reflexos de outros espíritos, sendo esse o processo de produção seja das tentações, seja das graças sutis e inesperadas. Essa é também a explicação do dogma tradicional dos dois anjos que nos assistem e nos experimentam. As duas forças da luz astral podem ser representadas por uma balança na qual são pesadas nossas boas intenções para o triunfo da justiça e a emancipação da nossa liberdade. O corpo astral não é sempre do mesmo sexo que o corpo terrestre, ou seja, as proporções de ambas as forças, variando da direita para a esquerda, parecem contradizer com frequência a organização visível. É o que causa os erros aparentes das paixões humanas e pode justificar, embora de modo algum moralmente, as singularidades amorosas de Anacreonte ou de Safo. O magnetizador hábil deve apreciar todos esses matizes e, da nossa parte, oferecemos em nosso ritual os meios para reconhecê-los. Existem dois tipos de realização: a verdadeira e a fantástica. A primeira é o segredo exclusivo dos magos. A segunda pertence aos feiticeiros e aos encantadores. As mitologias são realizações fantásticas do dogma religioso. As superstições são o sortilégio da falsa piedade. Contudo, as próprias mitologias e as superstições são mais eficazes sobre a vontade humana do que a filosofia especulativa e exclusiva de toda a prática. Por essa razão, São Paulo opõe as conquistas da insanidade da cruz à inércia da sabedoria humana. A religião realiza a filosofia, adaptando-a às debilidades do vulgo. Tal é, para os cabalistas, a razão secreta e a explicação oculta dos dogmas da encarnação e da redenção. Os pensamentos que não são traduzidos em palavras são pensamentos perdidos para a humanidade. As palavras que não são afirmadas por meio de atos são palavras ociosas, e da palavra ociosa à mentira não há mais que um passo. O pensamento formulado por palavras e confirmado por atos é o que constitui a boa obra ou o crime. Desse modo, no vício ou na virtude, somos responsáveis por todas as palavras. Não há, sobretudo, atos indiferentes. As maldições e as bênçãos sempre surtem efeito, e todo ato, seja o que for, quando inspirado pelo amor ou pelo ódio, gera efeitos análogos ao seu motivo, ao seu valor e à sua direção. O imperador, cujas imagens haviam sido mutiladas e que, ao levar a mão ao rosto, dizia: "Eu não me sinto ferido", efetua uma falsa apreciação e reduzia, desta maneira, o mérito de sua clemência. Que homem de honra veria com sangue frio o ultraje ao seu retrato? E se realmente tais insultos, perpetrados até a contragosto, dirigidos à nossa pessoa, nos atingissem mediante uma influência fatal, se a arte da feitiçaria fosse positiva, o que não se permite a um adepto pôr em dúvida, quão imprudentes e mesmo temerários não seriam consideradas as palavras desse bom imperador?
Há pessoas que não se ofendem impunemente e, se a injúria que se lhes fez é moral, é mortal, desde já se começa a morrer. Há outras que nem sequer cruzais em vão e até mesmo o olhar altera a direção da nossa vida. Há outras que nem sequer cruzais em vão e até mesmo o olhar altera a direção da nossa vida. Basilisco que mata com o olhar não é uma fábula, é uma alegoria mágica. Essa eu gostei. O basilisco que mata com o olhar não é uma fábula, é uma alegoria mágica. Em geral, é prejudicial à saúde ter inimigos e a reprovação de alguém não deve ser desprezada impunemente. Antes de se opor a uma força ou a uma corrente, é necessário assegurar-se bem da posse da força ou se é arrastada pela corrente contrária. De outro modo, será esmagado ou fulminado e muitas mortes súbitas não têm outra causa exceto essas. A morte terrível de Nadab e Abiú, de Ossá, de Ananias e de Safira foram causadas por correntes elétricas das crenças que eles ultrajavam. Os tormentos das Ursulinas de Ludum, das religiosas de Louviers e dos convulsionários de jansenismo estavam submetidos a princípios idênticos e são explicados pelas mesmas leis naturais ocultas. Urbain Grandier foi acusado de ter causado a possessão demoníaca de várias freiras no convento de Ursulinas, London. Foi condenado à morte e queimado vivo em 1634. Não tivesse sido executado, teria ocorrido uma das seguintes coisas. Ou as religiosas possuídas teriam morrido presas de horríveis convulsões, ou os fenômenos de frenesi diabólico teriam conquistado pela sua multiplicação tantas vontades e tanta força que Grandier, a despeito de sua ciência e de sua razão, teria se tornado um alucinado ele mesmo, a ponto de se caluniar como fizera o desgraçado Galfrid, ou teria morrido repentinamente nas espantosas circunstâncias de um envenenamento ou de uma vingança divina. O desafortunado poeta Gilbert foi, no século XVIII, vítima de sua audácia ao desafiar a corrente de opinião e também o fanatismo filosófico de sua época. Culpado de lesa filosofia, pereceu louco, furioso, vítima dos terrores mais assombrosos, como se o próprio diabo o tivesse castigado por ter defendido sua causa fora da estação. Mas, na verdade, morreu sentenciado por uma lei natural que não podia conhecer. Se opusera a uma corrente elétrica e caíra fulminado por seus raios. Marat, Jean-Paul Marat, médico suíço, participou ativamente do período de terror da Revolução Francesa, fomentando a política do terror e das execuções, chamado pelos franceses de Morticínio de Setembro. Se Marat não tivesse sido assassinado por Carlotta Corday, teria morrido indefectivelmente vitimado pela reação da opinião pública. O que o torna leproso era a execração das pessoas honradas e era diante delas que tinha que sucumbir. A censura sucinta por São Bartolomeu foi a única causa da horrenda doença e morte de Carlos IX e Henrique IV. Se não fosse sustentado por uma imensa popularidade graças ao poder de projeção ou à força simbólica de sua vida astral, Henrique IV, reiteramos, não teria sobrevivido à sua conversão e teria perecido sob o desprezo dos protestantes, combinando com a desconfiança e o ódio dos católicos. A impopularidade pode ser uma prova de integridade e de valor, porém, não é jamais uma demonstração de prudência ou de política.
Os ferimentos feitos na opinião são mortais nos homens de Estado. Poderíamos, inclusive, recortar o fim prematuro e violento de muitos homens ilustres que aqui não devem ser nomeados. Os descréditos ante a opinião pública podem ser grandes injustiças, porém, não é por isso que deixam de ser motivo de fracasso e, frequentemente, decretos de morte. Em contrapartida, as injustiças infligidas a um só homem podem e devem, se não forem reparadas, causar a perda de todo o povo ou de toda uma sociedade. É o que se chama de um grito de sangue, porque, no fundo de toda injustiça, existe um germe de um homicídio. É por causa dessas terríveis leis de solidariedade que o cristianismo recomenda incessantemente o perdão das ofensas e a reconciliação. Aquele que morre sem perdoar se lança à eternidade armado de um punhal e se entrega aos horrores de um assassinato eterno. Constituem uma tradição e uma crença inabalável em meio ao povo a eficácia das bênçãos e das maldições paternas ou maternas. De fato, quanto maiores são os laços que unem duas pessoas, mais terríveis são os efeitos do ódio que alimentam entre si. O tição de A.T. incinerando o sangue de Meleagro, um dos argonautas e rei de Calidonte, ciente de que Meleagro só viveria enquanto existisse um tição que ardia no momento do seu nascimento, sua mãe, Ate, imediatamente apagou tal tição e o manteve em seu poder. Meleagro cresceu, tornando-se um herói que, participando da expedição dos Argos, chefiadas por Jasão, matou o terrível javali de Calidonte, já ferido por Atalanta. Esse javali, que por um momento o cobriu de glória, teria sido o motivo inicial da sua perda. Ofereceu o troféu a Atalanta, mas os tios maternos de Meleagro o reclamaram, disputando a cabeça do animal. Irrompido o desentendimento com os tios, Meleagro perdeu o controle e feriu os tios mortalmente. Ate, tomada de ira diante a morte dos irmãos, tomou o tição e arrojou-o a fogo, destruindo-o e causando a morte simultânea do seu filho. O tição de Ate, incinerando o sangue de Meleagro, é, em mitologia, o símbolo desse poder terrível. Que os pais se acautelem com esses deuses para que não acendam o inferno com seu próprio sangue. Não é possível fazê-lo sem incinerar-se e converter-se em desgraçado. Perdoar jamais é crime, mas maldizer é sempre um perigo e uma má ação. Perdoar jamais é crime, mas maldizer é sempre um perigo e uma má ação.